Apoio Cultural, Santa Casa de Barretos, o seu hospital. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, apresentaremos a nossa convidada de hoje. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Cadastre suas compras no seu CPF. Elas valem pontos. Junte os pontos e troque por muitos prêmios. Pontos de vantagens do Alto Posto Berrantão. Participe! Nossa missão é cuidar sempre de você. Santa Casa de Barretos, há 95 anos. Hoje nós temos o imenso prazer de trazer ao programa Quero Saber a doutora Samira Andraus Marquezin Fonseca. Ela é advogada em Ribeirão Preto, especializada em direito das pessoas com deficiência, presidente da ONG Ação Inclusiva, ex-presidente do Conselho Municipal de Proteção e Promoção da Pessoa com Deficiência, ex-coordenadora da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da 12ª Subseção da OAB em Ribeirão Preto. Doutora Samira, prazer muito grande recebê-la no programa de hoje. O prazer é todo meu, agradeço o convite, é um prazer estar aqui em Barretos. A gente tem várias mães e várias famílias que procuram a gente e que moram aqui. Ah, é? Então, quando veio o convite, a gente ficou muito feliz porque é uma cidade que a gente tem um carinho especial também. Uai, que bom. Então nós vamos ter telespectadoras Vai. atentos ao programa, né? É Doutora verdade. Samira, que ela é de Ribeirão Preto e, para quem não sabe, ela é esposa do doutor Eduardo Costa, que deu entrevista recentemente ao nosso programa também, que ele é juiz federal em Ribeirão Preto. Doutora Samira, a senhora nasceu em Ribeirão? Não nasci em Ribeirão, nasci mais no interior, em uma cidade que chama Birigui. Birigui conheço. Mas Birigui. meus pais vieram para Ribeirão a trabalho quando eu tinha 7 anos e assim fiquei até hoje lá. Saí um pouquinho para fazer faculdade, mas o coração voltou. Ah, que bom, que bom. E Ribeirão Preto é uma grande cidade. A senhora então fez curso primário, colegial, tudo em Ribeirão Preto? Até estudou o cursinho, né? Eu fiz um ano de cursinho, aí passei na faculdade de Direito, na Federal do Rio de Janeiro, né? Passou no Rio de na Janeiro. Universidade Federal. À época eu pensei em fazer diplomacia. Então, eu também já tive esse sonho então no fui começo, atrás, né, dos bonito, cursos do Rio e tudo mais, fiz no vários Instituto cursos Rio Branco, no né? Instituto Rio Branco, exatamente. E até na época, só que aí a gente entra no direito e você se apaixona, né? Lógico. Né? E então segui carreira, fui para São Paulo para estudar e lá conheci o Eduardo. Então, eu queria saber, conheceu o Eduardo em São Paulo? Em São Paulo. Sei. Foi Lembra bem onde conheceu? Foi o seu inusitado, porque foi um escritório, na inauguração de um consultório de dentista. Amigo em comum nosso. Era seu cliente? Não, a senhora amigo. era amigo. Os dois, né? Nós Vocês foram para a inauguração? Para a inauguração, e ali a gente se conheceu. E de lá inaugurou esse belo romance. Inaugurou, né? Tem quantos anos já? 2004 nós casamos e ficamos ainda 4 anos antes, né? Namorando e tudo. Como é que é ser esposa de um juiz? É difícil? E o juiz trabalha muito, às vezes, tem muitos que levam o processo para casa, tem muitos que não tem outro assunto a não ser os casos que acontecem no fórum, né? Como é que é isso? Como nós somos da mesma área, eu da costumo mesma dizer área, que é muito gostoso, verdade. porque a gente tem as duas fases, né? Tanto aquela de discutir os casos que estão chegando, novos, quanto de discutir decisões que ele vem a tomar. Então vocês discutem essas decisões, é muito ele pede opinião muitas vezes, A gente trabalha muito assim nessa troca, né? Esses dias até ele recebeu uma liminar
para destituir do cargo, né, o presidente da Câmara. Né? E ele falou, nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, olha, a gente precisa ter discernimento em tudo isso, e a decisão dele foi brilhante, né? Como sempre. Não ele posso é muito falar inteligente, muito, mas... realmente ele é inteligente. Então, aí a decisão dele foi muito legal até, ele discutiu, aí eu li, eu costumo dizer que eu leio antes de sair a notícia, né? Isso. E quando nós moramos em Natal, uma época... Ele falou que foi juiz em aliás, a primeira comarca, a primeira, não comarca, né? Foi a primeira escolha dele, né? Ele não queria prestar muito no Sul, nem... Quando a senhora casou com ele não era juiz ainda, Ele era advogado. Advogado, né? Na verdade, quando eu conheci o Eduardo, ele era advogado, e eu tinha já me formado, eu fui para São Paulo para estudar, e depois, então, a gente se casou, moramos em São Paulo. Quando nós nos casamos, ele já era procurador da Fazenda. Trabalhava em São Paulo, passou em primeiro lugar, então... Ele me falou, eram 15 mil candidatos, né? Ele passou em primeiro lugar. Então foi muito fácil, ele escolheu São Paulo, nós continuamos morando lá. Mas o sonho dele era ser juiz federal. Então ele... E nem precisava, porque ser procurador da Fazenda já é um cargo belíssimo, né? Belíssimo. E assim, mas ele sentia que ele ainda precisava fazer mais, né? E eu sentia isso em casa, às vezes, né? Porque ele chegava, ele falava, eu fico tão preso, eu queria fazer mais alguma coisa em prol da justiça, em prol do judiciário. E então ele estudou mais um tempinho, uns 6 meses, e começou a prestar. E prestou, a gente foi a Brasília e depois fomos para Quinta Região. E então lá ele passou também, foi super bem colocado. Só não ficou em primeiro lugar porque o primeiro lugar tinha já o título de mestre. Então, por conta de talvez o ponto do título de mestre, ele tenha ficado em segundo. Mas a gente escolheu uma cidade linda. Mas depois ele fez mestrado, né? Ele já é doutor, já é né, doutor, agora. Já é doutor, realmente. Acabou de defender agora, foi uma tese maravilhosa também, bem controvertida. Então a gente morou em Natal os 3 anos, e ele então sentiu muita falta dessa parte cultural, dessa parte desse mundo muito violento de notícias do Sul, né? E a gente acabou voltando. Mas lá a gente foi super feliz, tivemos o Gabriel lá. Então o uma Gabriel cidade nasceu em maravilhosa, Natal. Temos amigos até hoje, assim, super amigos de lá. Até no começo a gente voltou mais vezes a Natal, mas por conta de uma série de questões, né, na nossa vida, a gente acabou atrasando algumas idas para lá. Mas o ano passado a gente esteve em Natal, então praticamente todos os anos depois que a gente saiu de Natal, nós picamos cartão. E a senhora, no começo, advogou? E advogou em Natal também? Ou só em São Paulo? Eu advoguei em São Paulo. São Paulo. Né? Qual é a sua área de advocacia? Em São Paulo eu fiz muita área civil e direito do consumidor. Sim. Mas assim, sempre a vida acaba levando a gente para aquele caminho que a gente acaba, né, você desvia, mas ela volta você para o rumo, né? E em Natal eu não advoguei, nós ficamos 3 anos lá. Quando o Eduardo pediu a transferência, então a gente ficou rodando um pouco. Ele foi para Corumbá, depois Ponta Porã e finalmente chegou até Franca, né? Sim. Quando ele chegou em Franca, eu falei, olha, a gente pode então fixar a residência em Ribeirão. Meus pais moram em Ribeirão desde então. E ele também se apaixonou por Ribeirão e acabou conseguindo transferir. E hoje ele está em Ribeirão, graças a Deus. Tá todo mundo junto lá. Mas ele ia a Franca todos os dias, é uma estrada excelente. E algumas vezes nós íamos também. Sim. A doutora Samira vem ao programa, evidentemente, para falar sobre um assunto que mexe com as famílias brasileiras hoje em dia, que é o problema do autismo. Como é que essa história do autismo nasceu em sua vida? Porque a senhora hoje participa de ONGs sobre esse problema, se é que é um problema, né? A senhora participa de ONGs, inclusive na OAB, na 12ª subseção. Como é que o autismo entrou na sua vida? É aquilo que eu falei, né? A gente segue um caminho, mas a vida traz a gente para aquilo que ela programou, né? Vamos dizer assim. E com quase 4 anos... o Gabriel teve diagnóstico de autista. O Gabriel, seu filho? O Gabriel, nosso filho, isso pronto. É filho único? É filho único.
Então o Gabriel teve o diagnóstico e voltando lá para trás a gente percebeu que ele não falava, ele não tinha muito contato visual, era uma criança... Com quantos anos a senhora percebeu isso? Vocês perceberam? Já de nenê, com 9 meses, assim, a gente consegue perceber consegue? um atraso no desenvolvimento ou um desenvolvimento atípico, que a gente costuma dizer. Então, o Gabriel tinha um desenvolvimento atípico dos bebês da idade dele, né? Ele tinha muita dificuldade no sono, era uma criança que se assustava muito. Eu lembro que no banho, o banho era muito difícil para ele. E normalmente o bebê adora banho, a água, né? Quando eu ia amamentá-lo, ele não era aquela criança que se divertia amamentando, que eu podia conversar com ele, ele não interagia. Mas ele amamentava direitinho? Ele não quis muito peito, a gente amamentou. Eu amamentei ele até uns 6 meses, eu consegui. Mas não era assim... muita dificuldade. Mas não era assim, violento ao amamentar, não, né? Porque não. Era violento, sim, assim, porque doía muito, mas depois eu conversando com as outras, isso não era atípico. Era típico. Era típico, a dor então. era típica. É bom explicar, porque tem mães que acontecem isso, né? Então a gente já vai falando. E assim, eu falava vários palavrões indecifráveis, né? Hoje eu não posso dizer ao vivo, mas assim, era vários. No primeiro dia que nós voltamos do hospital, eu lembro, eu falei, Eduardo, pelo amor de Deus, pega esse carro de novo, vamos voltar para o hospital, porque o que é isso? Meu Deus, ninguém me avisou que era assim, né? Eu achei que tinha alguma coisa de errado. Da dor de amamentar, logo, né? No nascimento dele. No nascimento. Mas aí depois, conversando com enfermeiros e tudo, eles ensinaram os macetes, e a gente conseguia, com muita lágrima, né, amamentar. Outras mães já dizem que não sentiram nada e tal, e isso vira uma regra assim meio geral, generalizada. Mas o que a gente percebia do Gabriel em específico, que é diferente de um bebê, né, é essa interação que acontece no amamentar, com ele não existia, né, que o bebê às vezes brinca, ou brinca com o peito, ou brinca com a própria mãe, né? Com ele era muito difícil, para ele era muito difícil, então quando a gente entrou na fase de mamadeira, para ele era muito difícil os bicos. A troca do bico da mamadeira era assim, insuportável para ele. E depois que acostumava com o bico, ia trocar o bico... Não tinha como. Eu tinha que usar, assim, era até vergonhoso, porque tinha um bico super antigo, velho, amarelado, de tanta gente ferver, né? E eu ficava de olho nos bicos, porque muitas mães fervem as coisas dos nenês e ferve tudo, até derreter, né? Que acaba a água, você esquece. Então eu ficava de olho nos bicos, que eu falava, meu Deus, eu não posso perder esse bico, senão meu filho não vai mamar mais. Aí eu ficava louca. Então, assim, tinha isso, né? Na nossa relação. Doutora Samira, esse assunto nós vamos prolongar durante todo o programa, então nós vamos abrir o primeiro intervalo para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo a doutora Samira Andraus Marquezin Fonseca, advogada em Ribeirão Preto. Voltamos ao programa Quero Saber, hoje trazendo a doutora Samira Andraus Marquezin. Como é que a senhora gosta de ser chamada? Porque o nome é meio comprido. É muito comprido, é Samira Fonseca. Samira Fonseca. Pronto. Doutora Samira Fonseca. A senhora estava falando sobre a amamentação do Gabriel. Então, assim, falando dessas características de um bebê autista, em que a gente percebe, e eu acho muito, assim, eu não consigo entender por que os pediatras não atentam as famílias a isso, né? Então eu percebia que o Gabriel tinha essa dificuldade na troca do bico, tinha dificuldade no paladar, então alguns sucos que a gente fazia de uma determinada forma, eu tinha que fazer sempre daquela forma, porque se eu mudasse um detalhe... Ele já não tomava. Ele não tomava, e eu ficava, gente, mas por que não toma? E eu já achava que era, sei lá, a gente fica perdido, né? Nossa, a senhora até então não sabia de nada. Nada, eu fui saber com quase 4 anos. Então imagina, quase 4 anos você sendo taxada, né? Até esses dias eu li numa entrevista
que não sei nem se foi para publicada, de que uma psiquiatra disse que quando a família não dá atenção para a criança, ou essa criança não tem uma atenção que é considerada desejável, ela pode se tornar autista. Isso é uma atrocidade dizer isso. A hora que eu li aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, onde existe isso? Não tem. Não existe. Então, aquela história da mãe geladeira, dos pais que não dão atenção, da criança que não tem aquela atenção que deveria ter dos pais e virou autista, não existe isso. Isso é uma aberração. A criança já nasce autista, né? Ela pode nascer autista e ter características, ela pode nascer sem características do autismo e ter um autismo que a gente chama regressivo, né? Então, existe alguns tipos de autismo. Não existe na ciência ainda a causa. Como existe na síndrome de Down, que você pode observar isso, né, num teste genético, e a gente recebe famílias lá na ONG que a criança evidente nasce com a síndrome de Down e os médicos esperam o teste genético para dizer se é ou não, né? E também não é aquela criança que nasce com a mielomeningocele detectada, ou com uma paralisia cerebral detectável, ou com algumas outras doenças que a gente pode dizer, também a cegueira, né? Então, assim, o autismo, ele não tem uma causa específica. Então, não dá para detectar na gravidez? Você não sabe. Se vai ter autismo ou não? Você não vai saber. Existem alguns testes genéticos, quando a criança tem um autismo severo, que podem ser feitos com os pais e com a família. Então, é um estudo genético de quais genes aparecem repetidos nessa geração, né? Mas dizer que o autismo é causado por um defeito num cromossomo, por uma deficiência genética, uma deficiência alimentar, uma deficiência de carinho e atenção, são coisas que não se pode dizer. O autismo, ele pode ser gerado, inclusive, por crianças ou indivíduos que têm uma determinada alergia. Então, a gente fala aí de tratamentos para o autismo com as dietas de glúten, né, com isenção de glúten, isenção de lactose, mas essas dietas, elas só podem ser feitas a partir de um estudo minucioso daquele indivíduo. Sim, sim. Se por acaso, a partir do estudo, você detectou que aquela criança se torna mais irritável tomando leite, tem disfunções intestinais, tem disfunções de comportamento, logo em seguida a alimentação, porque a alergia, ela vem logo em seguida, né? Quem tem alergia sabe disso. Se você tem alergia à castanha, ao tal do camarão, coitada, né? Então, assim, essa alergia, ela é imediata, ela fecha a glote imediatamente, ou ela vai provocar a irritação na pele. E ela pode, sim, provocar em alguns indivíduos a irritação intestinal, né? Então, aí você entrar com uma alimentação diferenciada para que o autismo detectado daquela forma se torne um pouco mais tratável, vamos dizer assim, um pouco mais palatável para a família e para a sociedade. De repente, tem algum casal que está começando, querendo ter filhos, né? Então, eu perguntaria... Bom, já que não pode detectar quando uma criança está no útero da mãe, não pode detectar se vai ter autismo, existe algum estudo que detecta antes de ter o filho, se a pessoa, ou a mulher vai engravidar, ou o homem... Eu tenho uma amiga pediatra, Daniela, e eu lembro muito bem quando ela foi engravidar, ela falou, Preta, ela me chama de Preta, se eu fosse ver o tanto de doença que as crianças têm ao nascer, ao formar, ao se gerar, na barriga... Ia ficar preocupada, né? Eu não teria filho. Fica doida, né? Fica louca. É porque vê demais. Ela falou, se eu for enumerar o tanto de deficiência, e fora as coisas que podem acontecer após o nascimento, ou durante o nascimento, que a gente chama das anóxias, e as paradas cardíacas, e as malformações. Então, assim, se você for ver as pessoas que são consideradas hoje normais, vamos dizer assim, as tipicamente normais, elas são um milagre da natureza. É verdade. Né? Então, dizer que pode, obviamente, se fazer um estudo quando na família já existe alguém com
com o diagnóstico de autismo. Então, assim, na minha família tem alguém que tinha uma deficiência mental, ou foi no manicômio, aquele antigo manicômio, ou tem algum tipo de acompanhamento psiquiátrico, porque, assim, de repente ali existia uma pessoa com autismo que não teve o diagnóstico correto e muito menos o tratamento correto. Porque o que a gente fala do autismo se você tem um diagnóstico de autismo precoce, isso assim, premente em qualquer deficiência. No câncer é assim, né? Então, quanto antes o diagnóstico, muito melhor o tratamento, muito melhor o desenvolvimento daquela criança. Você tem hoje no mercado profissionais de qualidade, tratamentos de qualidade e acessíveis. O diagnóstico sempre depois que a criança nasce, né? O de autismo, sim. O de autismo sempre depois. Porque o autismo, ele é uma deficiência que atinge o comportamento. Como eu disse, né? O comportamento de mamar é diferente. O comportamento entre pessoas é diferente. Então, não é uma deficiência que você vai ver no rosto, nem no corpo. Nada, não é nada. físico. Não é físico, né? É comportamental. Já o Down a gente já vê no corpo, né? E olha que alguns Downs você ainda fica na dúvida, né? Sim, sim. E o que a gente costuma dizer é assim, o autismo, ele é uma deficiência em que a pessoa nasce com o cérebro com outros caminhos. As nossas ruas, nós somos chamados os neurotípicos, neurologicamente típicos. Nossas ruas, elas são de uma forma. A rua do autista, ela é um pouco diferente. E o que o tratamento vai trazer? Ele vai trazer vias diversas dentro daquela rua que é diferente da nossa, para que ele possa alcançar o nosso tipo de neuro, Sim, né? sim. Então, o que a gente costuma dizer é que o autista, ele realmente é uma doença de observação. É uma deficiência de observação. A senhora corrigiu. Por né? doença, não é doença. Não é uma doença. Então, vamos esclarecer isso. O autismo é doença ou é transtorno? Olha, recentemente, então, convencionou-se internacionalmente de que falar-se-ia do autismo como transtorno do espectro autista. Por que transtorno, né? Porque ele transtorna algumas coisas daquele indivíduo face à sociedade. Sim, sim. Então, quais são os transtornos? Eles são, em geral, comportamentais. O comportamento de mamar, o comportamento de se vestir, o comportamento de aceitar ou não uma determinada textura, aceitar ou não um determinado som, que nem todos odeiam o som. Ah, é? Na verdade, Tem eles são autista crianças que tem autista adoram o som. Tem autista que grita quando vê som Eles alto. adoram o som. Então, eles gritam porque eles estão adorando. Eles não têm outra forma de expressar. E o grito vem porque eu estou gostando. É aquilo que eu disse. A estradinha deles é um pouquinho diferente da nossa. Da nossa, né? Então, a terapia comportamental, ela vem de encontro a isso. Ela vai observar, a gente fala da análise do comportamento. A gente trabalha o Gabriel na análise do comportamento hoje. A análise do comportamento, né? Sim, sim. Do autista, para que se aplique, então, um comportamento diverso ou uma adequação no comportamento para que a sociedade possa lidar ali com eles, né? Uma criança autista com seus 3, 4 anos, gosta muito de brinquedos, 5 anos e tal. O Gabriel tem quantos anos? Ele está com 7 agora. Com 7 anos. Parece que tem um problema quando a criança e brinquedos, né? Ela tem determinadas preferências, né? Uma das observações primordiais que você pode fazer para uma criança, para diagnosticar uma criança no transtorno ela brinca com o brinquedo de forma diversa né? da criança neurotípica. Por quê? Porque a estradinha dele é diversa, né? Então, assim, o autista, ele vai pegar um carrinho até que a mente dele entenda que aquilo é carro e que o carro anda assim, para brincar, ele vai observar toda a genética do carro. Do carro, né? Ele vai observar por que tem porta, por que tem roda, como a roda roda, por que a roda roda para frente, por que a roda roda para trás. Faz 1000 questionamentos internos, né? Internos, porque eles não têm ainda o dom de se expressar
como a criança típica tem, né? A criança típica, ela consegue se expressar um pouco mais fácil. A criança com transtorno do espectro autista, ela tem uma dificuldade, mas com um treino adequado, ela vai conseguir se expressar. Eu costumo dizer que a criança autista, né, no transtorno, ela é como se ela fosse uma pessoa adulta que sofreu um acidente severo, teve então os seus movimentos, assim, prendeu esses movimentos por algum tempo e ele teve que reaprender. Então, por isso que a gente quer essa intervenção precoce e intensiva, porque você está ensinando outras vias de acesso para o cérebro dessa criança. E o cérebro do ser humano, a gente sabe que é gigantescamente possível fazer N coisas que a gente nem imagina ainda, né? Então, a gente faz isso, a gente treina aquela criança para que ela entenda que o carrinho ele vai correr nas vias e mostra-se outros carros e mostra-se outras técnicas, né? Existem várias técnicas de se mostrar para essa criança como fazer, brincar com aquele carro. Mas, assim, com o passar do tempo, a gente trabalhando muitas crianças com deficiências, nas diversidades de deficiências que existem, a gente vai aprendendo que não existe certo e errado. Né? O que é certo? Bom, a senhora vai explicar o que é certo e errado para uma criança dessa. Depois do nosso intervalo, vamos abrir um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos ao programa Quero Saber, hoje trazendo a doutora Samira Fonseca, falando sobre esse tema tão importante na atualidade, que é o autismo. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a doutora Samira Fonseca, falando sobre autismo, ela que é de Ribeirão Preto e veio especialmente para falar ao programa. E a doutora Samira dizendo que tem muitas amigas, até clientes, né, de mães de Barretos. Tem muito autismo aqui em Barretos, crianças autistas que procuram vocês. Vamos falar mundial? Né? Mundial. Hoje, a gente usa muito, assim, a gente toma muito por base o que os americanos trazem pra gente, porque, infelizmente, né, os americanos estão infinitamente à frente do brasileiro. Tá sobre esse assunto? Muito à frente. Então, a cada 100 crianças que nascem, disse que 60% dessas crianças, ou 68 crianças, já estão sendo diagnosticadas com autismo. Ao nascer? Não ao nascer, mas vamos dizer assim, a cada 100 crianças que nascem, 68 já tem algum diagnóstico de autismo. Então, tem diagnóstico, mas sem ser identificado. Vamos dizer que essa criança tem algum traço, porque não é um transtorno global. Então, tem algum traço, vamos tratar. Essa criança pode se passar por um adulto normal posteriormente. A gente tem vários adultos que foi detectado algum traço autista, né, numa infância e se tornaram adultos brilhantes. Tem isso? Então, já tem. Já tem, né? Né? Já tem. Então, por isso que a gente busca, né, muita informação americana, porque lá eles já estão estudando o autismo e estudando os indivíduos com autismo há muitos anos. Existe até no Vale do Silício empresas que só contratam funcionários autistas. Só se você tiver o diagnóstico de contrato. Nossa. E por que isso? Essas mentes autistas, por que essas mentes? São pessoas altamente concentradas. Tem um poder de concentração muito grande. Muito grande. Por isso que eles não ficam falando, por que o carrinho tem a roda, mamãe? Por que o carrinho tem a porta? Ele já está avaliando toda a dinâmica de um carro. E se você colocar essa criança numa fábrica de carro, provavelmente ele vai fazer, com 10 anos, um modelo super dinâmico, super aerodinâmico, ou uma roda super... Sabe? Então, assim, a concentração deles para assuntos de interesse deles é, assim, uma coisa que você não consegue medir. Sim. Né? Então, assim,
perpassando aí então a fase do diagnóstico, quando você trabalha essa criança ou esse indivíduo, e eu digo assim, não só no autismo, né? Nós temos crianças que têm paralisia cerebral e que trabalham em intensivo 3 horas por dia, terapias direcionadas, né? E falamos aí do autismo, da síndrome de Down, das crianças surdas, né? Todos esses indivíduos trabalhados intensamente, eles chegam num nível de aperfeiçoamento que nem nós chegaríamos. Porque a criança com autismo, ela tem essa característica da concentração, a criança surda tem a característica de visualizar muito mais do que qualquer outro ser humano, né? O indivíduo que não tem os movimentos, ele desenvolve talvez a audição e a visão muito mais do que nós. Sim. Né? Então eu costumo dizer que as pessoas com deficiência, na verdade, elas que são o super. É super audição, é super visão, Sim. é super mente, super concentração, né? E a gente, então, trabalha muito isso dentro da ONG, a gente trabalha isso com os pais, porque normalmente se vê um diagnóstico como uma coisa negativa, Sim. né? E o nosso trabalho é inverter essa posição da sociedade, de que o diagnóstico não é negativo. O negativo é que nós vivemos numa sociedade em que o diagnóstico não é aceito. Então, tem uma história que o Eduardo trouxe, né, uma vez, que comentando com uma colega de trabalho, e ela foi até o Canadá, e o filho dela mais novo comentou com a mãe assim, nossa mamãe, mas o que será que acontece no Canadá que nós vemos tantas pessoas de cadeira de roda andando nas ruas? Será que teve algum problema nos hospitais? E a mãe então diz, não, meu filho, é porque o Canadá, ele é acessível. Sim, sim. Então a pessoa sai. A pessoa pode andar na cadeira de rodas Sozinha, porque vai chegar um ônibus. É, E totalmente sozinho. totalmente sozinho. Né? Porque a independência é o nosso maior tesouro. E no Canadá se anda tranquilamente, como se fosse uma pessoa normal. Porque você tem as calçadas sinalizadas, então a pessoa que é cega ou tem baixa visão pode estar ali sem auxílio. E no Brasil estamos longe disso, Ai, né? muito longe. Muito longe, né? Dá vontade de chorar. Não se respeita nem as vagas para deficiente Não. na rua, nem Nos supermercado, no shoppings, shopping. nos supermercados. Pessoal, ainda falta essa educação. Você pode ver numa calçada rebaixada, geralmente tem um carro parado. Tem um carro parado, né? Nas escolas, o preparo dos professores é muito aquém daquilo que a gente precisa, porque as universidades não trazem no curso currículo, regular. Né? Como é que, então, isso eu queria perguntar, como é que é o autista na escola? Então, Ele interage bem com a aula? Ou tem que ter um acompanhante do lado? Como é que é? Vou dizer como que a gente trabalha isso com o Gabriel e as crianças cujas famílias estão conosco, né, na ONG. Quando nós encontramos um professor que não precisa nem ser especialista, mas um professor espiritualmente preparado. Isso é importante, espiritualmente preparado, com o mínimo de vontade de aprender, de mudar um pouco aquela regra das estradinhas iguais, porque a estradinha nossa é um pouco diferente. Nós vemos uma criança que se adapta ao ambiente, porque os outros alunos e as outras crianças não têm o preconceito que o adulto tem. Sim. Então elas abraçam, elas adoram, elas querem ver o que tem naquele aparelhinho do surdo, elas querem saber porque, né, o autista tem aquela mente mais detalhada, então o autista vai chegar ali num determinado objeto da sala e vai soltar uma coisa que a criança vai fazer, nossa, esse cara é top, né? Então a criança, ela tem esse interesse pelo diferente. Então quando você introduz uma criança com autismo numa sala de crianças neurotípicas, né, você está introduzindo uma riqueza para todos. Porque o autista, ele vai aprender com a criança neurotípica coisas de crianças neurotípicas. E a criança neurotípica vai aprender com o autista coisas que ela jamais aprenderia. E ela acompanha a lição do professor? Quando o professor está explicando, o autista acompanha? Nós temos vários graus de autismo, né? Então a gente precisa entender assim,
Nós temos o autista gravíssimo, que é aquele que vai precisar de uma intervenção medicamentosa inicialmente, que ao longo de um tratamento adequado pode-se eliminar todo esse medicamento, e então essa criança participar daquele jeitinho dele, de todas as atividades, sendo que muitas das vezes as atividades vão ter que ser preparadas para aquela criança, porque a estrada dela é diferente. Então vamos preparar um asfalto diferente para ela. E ela então se sente inserida e ela segue. Temos crianças, só que aquilo a gente chega de novo na questão do Brasil, em que 99% das crianças não têm o tratamento adequado. Sim. Então vira um caos na escola. O professor não sabe lidar, a criança não quer estar lá, os outros alunos não... Assim, colocar uma criança despreparada dentro de uma sala de aula onde o professor também está despreparado, não tem um suporte, vira o caos. Vira o caos, Vira o caos para todo mundo, vira um caos para a família daquela criança, vira um caos para todas as outras famílias da sala, vira um caos para o profissional e vira um caos para a escola. Então, o que a gente briga muito é que sempre tenha primeiro um diagnóstico precoce, depois um tratamento adequado. A gente viu várias crianças largar medicamento. E todo autista tem que tomar medicamento? Não. Ah, não? Não. Então, a gente esbarra de novo no problema de um tratamento adequado. Quando você está na mão de um profissional que não faz um tratamento adequado, o medicamento é essencial. Porque é uma criança que tem necessidades diversas de uma outra pessoa que não tem o autismo. Por quê? O autismo, ele traz uma série de questões sensoriais que sem um medicamento ou um tratamento adequado, você não consegue lidar. Imagina você passando por um estresse muito grande, né? Vamos pensar num acidente automobilístico super severo, que sem um tratamento adequado você não supera e você entra em crises, né? O ser humano tem isso, quem é da psicologia vai entender o que eu estou dizendo. E você inicialmente pode até utilizar-se de medicamentos para controlar isso, mas com o tratamento adequado, você chega num ponto em que o tratamento vai te trazer uma série de benefícios, a sociedade vai começar a entender tudo aquilo, porque tem o profissional adequado dentro da escola, tem o profissional adequado na saúde, tem o profissional adequado no cinema, porque vai entender que o autista não pode entrar de uma vez no filme, porque, pelo amor de Deus, tem o som, tem o escuro, tem o claro, tem a alteração de luz, tem uma série de outras coisas que você pode treinar a mente dele a acompanhar aquilo. Treina antes. Treina antes. Então, vamos treinar um cinema? Faz em casa, começa com o som mais alto da TV. Vamos fazer a sessão de cinema em casa, nós fizemos muito disso. Vamos explicar isso no próximo bloco? Então vamos abrir mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais. Em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo a doutora Samira Fonseca, especialista praticamente em autismo. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a doutora Samira Fonseca, advogada em Ribeirão Preto e trabalha com autismo. A senhora estava falando para inserir um autista para assistir um filme, né? Assistir um filme, ir a um parque de diversões, o boliche, né? Então, tudo isso você pode programar dentro de casa. Começar a fazer a sessão de cinema, fazer a pipoca, todo mundo sentar na sala. Não pode levar o autista assim direto no cinema. Ele tem uma... Então, porque como é muito tremendo, sensorial, né? Ele não consegue processar ao mesmo tempo tudo aquilo. Então, para ele entra em crise. Né? Imagina você sendo colocado numa montanha-russa. Se você não gosta, eu, por exemplo, odeio montanha-russa, você me colocar naquelas montanhas-russas americanas, então você pode me internar, que eu vou ter uma síncope ali mesmo. Então, pensar que é um exacerbamento, vamos dizer assim, de emoções.
de sentimentos, de sentido, de estradas, né? Mas essa estrada eu não tenho, como eu vou lidar com isso? Então, o autista, ele trabalha muito bem com a previsibilidade. Então, se você prevê qualquer coisa para ele vai numa boa. Óbvio que não é assim tão fácil como eu digo, mas vamos trabalhar a previsibilidade, trabalhar aquele treino, né? Treinar ele a estar num cinema. Os estabelecimentos né, de cinema, um parque de diversões, entender que existe o direito do autista em conseguir a meia entrada. E aí as mães me falam, mas eu queria uma carteirinha de autista. Eu falei, gente, mas você está estigmatizando o teu filho. Quem tem que saber isso é o shopping. O shopping, né? É o como é que você? Então, como é que uma mãe chega no cinema, ela mostra o filho que ela fala? O ideal é assim, ela já comprar a meia entrada em todos os estabelecimentos. Ela compra a meia entrada sem falar nada. Comprar a meia entrada. Falei, eu quero meia entrada. Meia entrada. Mas por quê? Porque ele tem autismo. Se o estabelecimento vier questionar ou criar qualquer tipo de caso, quer a carteirinha, não sei o quê. Então, assim, me dá a carteirinha de que você é normal. Tá certo. Existe? Não existe, né? Então, por que você tem que ter a carteirinha de que você tem uma deficiência? Agora que a senhora falou em carteirinha, existe carteirinha de autismo? Pelo amor de Deus, não. Não, então deixa a carteirinha pra lá. Deixa a carteirinha pra lá. Né? Algumas mães no começo, né? O legal do trabalho da ONG é esse, né? A gente tem uma série de famílias que trabalham em conjunto e a gente peita, né? Eu costumo dizer que nós somos os brigões. Então a gente vai e a gente explica nos shoppings em que a gente frequenta, explica nos cinemas, explica nos parques de diversões e aos poucos, por exemplo, em Ribeirão a gente tem vários lugares que a gente chega e já fala, olha, tem autismo, e eles já vêm e já acolhem, sabem que não tem como entrar de uma vez no teatro, então já deixa aquela aberturinha ali para eles irem entrando aos poucos, né? Então, assim, saber que existe a possibilidade da meia entrada para que essa família que já tem um gasto imenso com tratamentos possa ter financeiramente condições de levar essa criança num parque, né? A gente pode ter a saúde, a educação e o lazer. Como é que um autismo, por exemplo, um autista se comporta numa festa popular assim, tipo AgriShow lá em Ribeirão Preto? Ele vai normal? Como é que... Assim, a gente faz a previsão, né? A gente, às vezes, abre no YouTube como é. Às vezes, a gente faz a criança fazer um trabalho... Vamos fazer um trabalho de como é AgriShow e faz lá em 3D, né? Uma maquete da AgriShow. As terapeutas têm várias ideias, assim, mirabolantes, que você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Aqui em Barretos nós temos a festa do Peão de Boiadeiro, né? Então, Gabriel tem uma lousa enorme que chama planejamento semanal dele. E lá a gente altera as datas, ele quer que todos os dias esteja certinho, porque nós não temos agenda. Temos. O autista gosta também. Gosta de agenda? E ele gosta antes de ser adulto, ele gosta de agenda já como criança. Então eu costumo dizer que é como a gente estivesse trabalhando com um adolescente. Eles são mais precoces, vamos dizer assim, mais né? precoce. Então, o Gabriel tem lá na agenda dele. Então, se eu chego e falo assim, olha, no dia tal vai ter a festa do peão, aí a gente vai laçar o boi vai cair, ele vai rir muito, porque ele é criança, gosta da coisa mal feita. E o boi vai cair, nós vamos lá. Tem barulho, mamãe? Tem um pouco de barulho, mas se você quiser, você pode tampar o seu ouvido até você acostumar. Se você quiser, a gente tampa o seu olho. Então, assim, o autista, ele usa muito esse negócio de tampar uma entrada sensorial. Sei. Né? Então, às vezes, ele pode fechar o olho e suportar o barulho. Ele pode fechar o ouvido e suportar o que ele está vendo. Né? Principalmente antecipar muito as coisas para eles, não fazer igual a gente faz com criança, que a gente faz, vamos lá, moleque, aí ele não sabe nem o que vai fazer, você vai no shopping, você vai no supermercado, você vai pegar ele na escola, né? Você faz uma série de coisas e você não avisou aquela criança. Você tem que programar para sair, né? Programou, acabou. Nós vamos no cinema, não tem mais problema nenhum. Eu vou te pegar na escola, vamos no shopping, tem que programar, ele tem que botar na cabeça dele. Programou, acabou. Acabou, né? É porque eles têm uma memória muito grande, então eles programam. Você fala uma vez, ele decorou e muitas das vezes, se é algum lugar que ele já foi, ele sabe o número. Agora nós vamos na casa número 530, então é uma coisa assim impressionante. E óbvio que nós estamos falando de autistas e autistas. Nós temos alguns... Cada um tem o seu jeito, né? Igual ser humano.
né? Então, por isso que a gente gosta muito. Não tem um autista típico, daquele jeitinho? Isso não existe. Cada um é de um jeitinho. Cada um gosta de uma coisa específica, alguns gostam mais de música, outros gostam mais de números, outros gostam mais de pintura, Sim. né? Então, a gente precisa entender a essência daquele ser humano com o qual nós estamos trabalhando, a essência daquela criança, o que ela gosta mais, observar o que ela... e respeitar. Né, observação, respeito e, óbvio, tem algumas coisas que a gente vai extinguir, alguns comportamentos, ok, a gente precisa, a sociedade precisa disso. Outros não, vamos modular aquele comportamento. E em casos em que a criança não consegue se expressar, vamos trabalhar outras formas de expressão. Né? Me conta uma coisa, como é que é o diálogo entre vamos falar o Gabriel, que é seu filho, que é mais fácil, né? Ele conversa normalmente com vocês? O Gabriel hoje, ele é considerado um autista de alto funcionamento. Até os 4 anos, Gabriel não falava. Não falava nada? Não falava. Né? Então, assim, até os 4 anos, a comunicação dele era pegar quem ele queria e usar de objeto. Isso tem muito no autista também. E com o tratamento, a gente foi estudando e foi trabalhando. Hoje ele tem uma comunicação bem mais pobre, muito empobrecida do que uma criança da idade dele. Porém, ele consegue se expressar em 99% das vezes. Quando ele não consegue, ele dá a crise, então ele se fecha, aí dá a birra e tudo mais. E criança, quando vai lá da idade dele na sua casa para brincar com ele, tem isso, Tessa? Tem dificuldade, né? Tem algo, assim, a gente costuma dizer que tem aquele que pentelha ele o tempo todo e é ótimo, né? Porque ele fica assim, ai meu Deus. E ele deixa, ele não é aquela criança que se esquiva de outra criança, ele deixa. Então a criança sobe em cima dele e fala na orelha dele, tira o jogo dele, às vezes ele fica nervoso, aí volta. Então a gente vira um forfait, né? Como eu costumo dizer. Aí seria uma criança... A criança típica com autismo. Porque se a gente coloca 2 autistas, muito provavelmente eles não vão se falar. Como é que é 2 autistas? Não se falam. Não vão se falar, a não ser que um esteja fazendo o que o outro goste. Ah, sim. Então vamos supor... Aliás, é preciso, por exemplo, se vai uma criança normal, que se diz normal... Uma criança neurotípica. A neurotípica, né? A gente fala normal porque é complicado. A neurotípica. Essa criança precisa saber, através da mãe, o que a criança autista gosta de brincar, né? Para poder brincar. Então, você sabe que a criança descobre, né? Descobre. Mais fácil que o adulto. Sim. Então, assim, às vezes a gente larga mesmo, porque é para tirar daquela zona de conforto o autista e para fazer com que a criança neurotípica cresça naquele mundo diverso. Ela vai crescer um adulto que não vai achar diferente a criança autista, porque ela já teve contato, né? Então, a gente tem casos de autistas que são trigêmeos e um deles é autista apenas. Um deles? Um deles. Mas tem caso dos gêmeos autistas, trigêmeos? Tem caso de gêmeos, os 2 serem autistas e tem casos, assim, de autistas na família, de várias crianças autistas, sendo que cada uma de um espectro. Né? Então, tem casos de gêmeos, onde um é mais severo, o outro é mais leve. Tem casos de gêmeos cuja severidade é muito parecida. Nesse caso, os trigêmeos, em que apenas um é. Agora, uma coisa que sempre é regra, e aí por que da cor azul do autista? 8 em cada 10 crianças diagnosticadas com autismo são meninos. São meninos? Meninos. Então, é muito mais difícil você encontrar meninas autistas do que meninos autistas. E até quantos anos vai um menino autista? Às vezes fica a vida toda? E um adulto autista, como é que é o comportamento? Você já pegou? A gente tem vários adultos autistas. Os que eram mais severos tiveram um tratamento diferente, porque a gente está falando de 30, 40 anos já de autismo. Nós não estamos falando de 7 anos. Né? E há 10 anos atrás, a dificuldade de um diagnóstico era imensa, porque eu não tive o diagnóstico do Gabriel há 10 anos atrás. Eu tive o diagnóstico do Gabriel há 4 anos atrás. Já está muito mais desenvolvido o tema, né? Se nós pensarmos que 4 anos atrás os pediatras não eram capazes de diagnosticar o Gabriel, imagina há 20 anos atrás. Né? Então, nós estamos falando de adultos autistas que não tiveram
esse leque de opções. E foi um pediatra que diagnosticou para vocês? Uma pediatra, o neuropediatra é capaz de fazer isso, né? O neurologista pediatra. Há alguns pediatras que já têm pacientes com transtorno do espectro autista também, mas assim, em especial o neuropediatra, alguns psiquiatras, né? E depois, então, você complementa isso com uma avaliação neuropsiquiatra, né? Uma avaliação mais intensiva, multidisciplinar. O autista chega a casar? Nós temos casos de autistas que namoram, inclusive temos casos de autistas que namoram entre autistas. Então, entre uma menina autista e um menino autista e namoram. E, por consequência, se tiver filho, vai nascer autista? Não, porque não é genético. Ah, sei. Então, nós não temos uma causa. Pode nascer, assim como quando nós vemos um casal de cegos. Pode ser que nasça, né, se for uma doença genética, né, glaucoma. Isso quer dizer que se a senhora tiver um segundo filho, não vai nascer necessariamente autista? Pode ser mais, podemos ter um autista mais severo e podemos não ter. Podemos ter uma criança neurotípica, vamos dizer assim. Sim. Se bem que nós não temos planejamento de ter outro filho, mas se eu planejasse ter um outro filho, eu gostaria de ter mais um autista. É mesmo? Gostaria de ter mais um autista, porque o mundo deles, o universo deles olha que coisa. Impressionante, né? Muitas mães, às vezes, estão nos ouvindo, vendo, assim, quer saber, por exemplo, se elas tiverem filho autista, como é que faz para chegar em Ribeirão Preto, procurar, como é que é o seu trabalho, como é que é a sua ONG, como é que desenvolve? Na ONG nós temos um trabalho de informação, ele é todo gratuito, tem um trabalho de assistência jurídica básica, a gente não chega a entrar com as ações para essas famílias, mas a gente faz um encaminhamento geral, né, um encaminhamento de informação. Muitas das vezes a gente consegue resolver tudo administrativamente, então essa família não precisa procurar o judiciário. Para que procuraria o judiciário? Para poder ter? Para poder ter reembolso no tratamento, para poder ter a meia entrada. Sei. Para poder conseguir as isenções na compra do carro, então são isenções de IPI, ICMS e IPVA, o autista também então tem esse direito. Tem esse direito. No IPI e ICMS dá em torno de 19%, 20% de desconto num carro zero, e então não paga mais IPVA também. Mas ele pode ter o carro sem ter a carta, não? Pode, porque ele é considerado não condutor. Então, toda pessoa com deficiência que não consegue dirigir, mas tem alguém que dirige por ele, pode comprar o carro sai no nome da pessoa com deficiência, isenta-se, então, através de um procedimento administrativo na Receita Federal inicialmente, depois na Fazenda, compra-se o carro e depois faz-se o pedido, então, da isenção do IPVA. Sei. A gente orienta toda essa parte lá, orienta procura de formulários, a gente orienta Araraquara, Jaú, até mesmo Barretos. Então, todo mundo que precisar pode procurar no Facebook. Quem tem filho autista tem direito a essa isenção. Muito direito. Tem todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Pergunta-se muito da aposentadoria. Né? A criança com deficiência, ela não aposenta, ela ganha um direito a receber um salário mensal, a depender da renda da família, inclusive, que a gente chama de benefício de prestação continuada, advindo do LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, a criança autista tem o direito à meia entrada, tem direito a isenções na compra do carro, tem o direito ao INSS, né, ao LOAS ou ao BPC, que é o que a gente chama. Tem que procurar, então, no INSS, fazer um procedimento administrativo. Tudo isso que eu estou dizendo, a gente consegue fornecer para essa família administrativamente. Então, a CERN, né, a base do nosso trabalho na ONG é esse. Tem várias mães que trabalham junto com a gente na diretoria. Depois, então, a gente montou uma clínica para tratamento multidisciplinar de crianças com deficiência. E qual é o endereço? Qual é o endereço dessa ONG? Rapidinho. Vou passar o telefone. Isso. Ele fica no prédio do Ribeirão Shopping. Tá fácil. Fica no prédio do Ribeirão Shopping, no Centro Profissional Ribeirão Shopping. É o que fica em frente à Renner, é um espelhado branco e verde.
né? Porque tem o Office E a Tower senhora que é fica dentro e a sempre gente lá também? sempre tem alguém. Das 9 às 5 tem a nossa secretária. Posso passar o telefone? Pode passar, deve. É 3621-1044. É o 16 antes, né? 3621-1044. Ela vai marcar um horário, a família vem, a gente conversa. E vai colocar na nossa tela também Ok. esse telefone para todo mundo. Tá ótimo. Rapidinho, porque estamos em cima da hora. Quem é aquela pessoa na história, na humanidade, que transformou o mundo que a senhora faria reverência? Olha, na minha história, né, na humanidade em que eu vivi até hoje, nos meus 42 anos, é o Gabriel, meu filho. Eu acho Muito que bem. ele é que revolucionou essa nossa história. Só da senhora dizer que gostaria de ter um outro filho autista já transformou a sua vida. Transformou. Doutora Samira Fonseca, muito obrigado Eu pela que sua agradeço, participação. eu Foi um que belo agradeço. programa, Obrigada. uma orientação espetacular, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço novamente o convite e me coloco à disposição, tanto eu como todas as outras mães que eu ajudei, elas viraram replicadores, né? Certo. Então, muitas mães ajudam a gente, inclusive a mãe dos trigêmeos, ela é super ativa, a Fabiana, e ela ajuda a gente bastante quando vem os pais nos procurar. Nós vamos encerrar o programa, como sempre fazemos, com uma poesia, Oh, né? que lindo. Para dar. Hoje vamos falar uma poesia do grande poeta que Barretos toda conhece, João Pacífico, né? Amor e Ciência. Meu amigo, só falo um idioma. Sequer eu tenho diplomas, jamais fui colegial. Não invejo cientistas com estudo profundo, querendo inventar um novo mundo, um mundo artificial. Não invejo engenheiros e arquitetos fazendo tantos projetos, mais que fez o Criador. Quero ver toda essa sumidade inventar outra felicidade igual à minha história de amor. Meu amor, tão fácil foi de inventar, com um sorriso, um olhar, tenho o meu mundo feliz. Sem diplomas, construí modesto ninho. Cientista fui de carinhos, tudo para ela eu fiz. E você, falando 5 idiomas, tem nas paredes diplomas, és bacharel, és doutor. Não condeno, mas vou dizer com franqueza, que vale tanta nobreza e um coração sem amor. Muito obrigado, doutora Samira Obrigada, Fonseca, querido. muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural Santa Casa de Barretos, o seu hospital. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você.